Está com dificuldade de identificar no triângulo retângulo quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa? E aí, aplica seno, cosseno ou tangente? Está com dúvida? Então vem que nesse vídeo você aprenderá. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Matemática. Eu sou a professora Paula Pego e hoje a gente vai ver as razões trigonométricas de um triângulo retângulo. E aí, nesse triângulo retângulo, aplica seno, cosseno ou tangente? Depende, né? Depende da posição do ângulo agudo, então vamos analisar. Quem são as razões trigonométricas de um triângulo retângulo? Vamos lá. Temos o seno, que normalmente a gente escreve assim, tá? S-E-N. Aí, por que entre parênteses está do ângulo? Pode ser alfa, pode ser teta, pode ser beta, pode ser lambda, né? Depende do que vai ter lá no triângulo. Então, vamos lá. Mais à frente a gente vai analisar. Então, o seno ele é uma razão trigonométrica. O que é uma razão? Uma fração. É um número sobre o outro. De quem? Do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Tem gente que fala, é CO sobre H. Beleza. Se você está chamando CO o cateto oposto e H de hipotenusa, tranquilo, né? Para não escrever isso tudo. Mas vamos lá, o que é o nosso próximo? Cosseno. Cosseno do ângulo. Que ângulo? Aí a gente vai ter que analisar na questão. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ah, eu boto CA sobre H. Beleza, está chamando o CA de cateto adjacente e o H de hipotenusa, beleza. A tangente, ela é a relação do seno sobre o cosseno. Então, se você botar, ó, a fração do seno sobre a do cosseno, a hipotenusa vai cortar, porque vai ser denominador no numerador, né? Você vai ter duas frações. E vai ter hipotenusa e hipotenusa, em ambos os denominadores que você vai cortar, vai ficar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente ela é seno sobre cosseno também, tá? Mas isso é trabalhado mais adiante. Então, por aqui a gente fica em quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Do ângulo, que ângulo? Então, agora vamos analisar com o ângulo cada hora numa posição, para ver quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, a hipotenusa vai ser fixa. Então, vamos lá, vamos observar esse triângulo aí e o ângulo alfa. A hipotenusa, ela é sempre o lado, é o maior lado do triângulo retângulo. Ou seja, o maior lado está oposto ao maior ângulo. Então, a hipotenusa ela está sempre oposta a 90 graus. Então, olhou um triângulo retângulo, lembrando, o triângulo retângulo é quando tem um ângulo reto de 90 graus. A hipotenusa será o maior lado, ou seja, quem está oposto ao maior ângulo. Então, você viu o ângulo de 90, hipotenusa é quem está oposto a ele, né? Então, aí no nosso triângulo, a hipotenusa ele é o nosso A. Agora, vamos lá. Olha o ângulo beta. Quem é o cateto adjacente a beta? É o C. O adjacente é o cateto que cola no ângulo. E o oposto, a gente não precisa nem dizer, né? O que é o oposto? Está em frente, né? Está em oposição a ele. Quem é o cateto oposto a ele é B. Ah, então a gente pode escrever as razões trigonométricas desse ângulo B. Então, agora, seno de B não, né? De beta, perdão. Então, vamos lá. Quem vai ser seno de beta? O cateto oposto que é B sobre A. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno do ângulo beta, B sobre A. Cosseno do ângulo beta, cateto adjacente, que é C, sobre hipotenusa, que é A. E a tangente desse beta vai ser o cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é C. Vamos lá. O que está mudando agora aí? Agora a gente está com o ângulo alfa, né? Está em outra posição. Então, vamos analisar. Não dá para a gente decorar o que é cateto oposto e cateto adjacente. Você tem que analisar a posição do ângulo, tá? Vê que agora mudou. Porque o ângulo mudou a posição também. Olha o alfa onde ele está. Então, o cateto oposto a ele é C e o cateto adjacente é B. E a hipotenusa é sempre quem está oposto a 90 graus. Então, o que a gente pode escrever aí as razões trigonométricas? Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto que é C sobre a hipotenusa que é A. Quem é o cosseno de alfa? Cateto adjacente, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. E a tangente, cateto oposto, que é C, sobre o cateto adjacente, que é B. Tem uma tabelinha que você não pode esquecer. A partir de agora, chegou nesse nível estudando trigonometria, você tem que saber o quê? Quem é o seno de 30, 45, 60, assim também a tangente e o cosseno. 30 e 45 e 60... as provas não vão te dar esses valores, você tem que saber, tá? Então, seno de 30, 45 e 60. Seno de 30, 1 sobre 2,
De 45, raiz de 2 sobre 2, de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, você vai trocar, né? O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O de 45, eles são iguais, tanto o seno como o cosseno. E o cosseno de 60 é o seno de 30, meio. A tangente, esses valores que aparecem aí, eu até deixo como um desafio para você, de descobrir o valor da tangente colocando o seno sobre o cosseno. É bom que vai trabalhar também a racionalização de denominadores, ver como é que você está nessa parte aí também de radicais, né? Dessa parte de racionalização. Vou fazer o mais fácil, ó. Tangente de 45. Vai ser o seno de 45 sobre o cosseno de 45. Como eles são iguais, e eu vou dividir um pelo outro, qualquer coisa igual, né? Uma dividido pela outra dá 1, tudo bem? Então, eu deixo aí para o desafio para você descobrir esses valores da tangente, colocando o seno sobre o cosseno. Aí você vai encontrar o quê? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. 45 é 1, até porque o seno é igual ao cosseno em 45. E a tangente de 60, raiz de 3. Ah, mas a raiz de 3 eu vou usar 1,7, a raiz de 2 eu vou usar 1,4. Os exercícios, as questões de concurso, de Enem, né, de provas militares, ela diz quando for para você usar. Ah, considere a raiz de 3 igual a tanto. Tá? Então, isso aí você não precisa estar muito preocupado, não. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo hoje? Vamos lá? Foi de uma prova da Prefeitura, né, de São Paulo, de agente administrativo. O que ele fala? Considere o triângulo retângulo mostrado na figura a seguir. Temos um ângulo de 30, agora analisa aí o que é esse 7. Ele quer a medida AB. AB está oposto a 90 graus, então AB é a hipotenusa. Então, vamos lá. AB é a medida da hipotenusa do triângulo. 7, ele é cateto Q de 30, olha bem. 7, ele é o cateto oposto a 30. Opa, ele quer que eu ache a hipotenusa, me dá o cateto oposto e eu tenho um ângulo. Então, você vai usar o quê? Cateto oposto e hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica? Seno. Ah, então vou usar o seno de que ângulo? De 30, que vai ser o cateto oposto, que é 7, sobre a hipotenusa, que é a B. Só que o seno de 30 é meio, está lá na tabela. Duas frações igual no meio, a gente multiplica cruzado. AB vezes 1, AB, 2 vezes 7, 14. Então, a medida de AB é 14, você marca a letra D. Vamos a um exercício? Um pouco maior, né? Tem mais texto aí para a gente ler. Foi uma prova para professor de matemática, né, de 2018. Então, vamos analisar aí a questão. A professora Márcia, na aula de trigonometria, confeccionou com seus alunos um teodelito. Para isso, utilizaram transferidor, canudo, tampinha de garrafa, compasso, taxinha para fixar. Tá? Os alunos começaram a calcular as alturas dos prédios e montanha. Júlio, querendo calcular a altura do prédio da prefeitura da sua cidade, fez o uso do seu teodelito feito em sala. Sabendo que Júlio tem 1,65 metros e estava a 40 metros do prédio, sobre um ângulo de inclinação de 60 graus, considere raiz de 3, 1,7. Está mandando, a gente vai usar. Raiz de 3, 1,7. O valor encontrado para a altura do prédio é? Então, a gente tem o chão. Está lá o Júlio em pé. Lembrando que o Júlio ele tem 1,65, né? É a altura de Júlio, ele fala no texto. 1,65 m. Ok. Aí ele está querendo calcular a altura do prédio. Vou desenhar aqui o prédio. Aí ele está olhando lá para o topo. Tá? Aí aqui ele está sobre um ângulo de 60 graus. E ele está a que distância do prédio? 40 metros. Ah, então essa distância aqui é 40. Então, quem é a altura do prédio? Aqui a gente tem um pedaço da altura, não todo, né? Essa parte aqui, ó, eu estou dando um destaque. 90 graus, né? A altura com o solo sempre 90 graus. E esse pedacinho aqui, ó, também faz parte da altura do prédio, só que esse pedacinho é a altura do Júlio. Esse pedacinho eu sei que é 1,65. Então, só me falta esse pedaço aqui que eu estou chamando de X para a gente calcular a altura do prédio. A gente vai usar o quê? Esse X, ele é cateto Q desse ângulo de 60. Esse X, ele é o cateto, vamos lá, oposto. E esse 40, ele é o quê? O cateto adjacente.
não tem hipotenusa na questão, é tangente. É a única razão trigonométrica que não tem hipotenusa, certo? Então, vamos lá. Tangente de que ângulo? Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 40. Ok? Então, vamos lá. Tangente de 60, raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 igual a x sobre 40. Vamos multiplicar cruzado. X vai ser igual a 40 vezes raiz de 3. X igual a 40, ele me deu o valor de raiz de 3, hein? 1,7. 40 vezes 1,7, isso dá 68 metros. Cuidado, cuidado, não vai lá e marca a letra C, 68 metros, não. Por quê? 68 metros é esse pedaço aqui, ó. Só que a gente quer a altura do prédio inteiro, tem que incluir a altura do Júlio. Lembrando que é vírgula embaixo, o D é vírgula. Então, vai ficar em metros, né? 65 após a vírgula, 69,65. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal, deixa o gostei e até o nosso próximo vídeo. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.